Ô, Raia, eu tô com uma dúvida do seguinte, com 1 hora cai, né? Então, assim, a gente não pode esperar muito tempo para o pessoal entrar, né, gente? Não é isso? Vocês estão me ouvindo? Carol, Jaque, Rayan? Eu sim. Ah, não cai. O Rayan falou que não cai. Ah, então que bom. Vai até às 17h30. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Ó, o Lucas tá entrando aí. Vamos dar oi para quem tá entrando enquanto isso. Ó, o Arthur falou que é só mutar os microfones, evita a microfonia. Obrigada, Arthur. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. A Ana Virgínia falou boa tarde. A Luísa. A Sandy também falou boa tarde. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Sejam bem-vindos, viu, gente? Fala aí com a gente enquanto isso, vai, que eu sou de falar. Cadê o Lucas? Fala com a gente, Lucas. Você tá com essa máscara aí diferente. De onde que você é, Lucas? Tawane tá entrando. E aí, vocês estão me ouvindo? Tamo. Eu sou. Falar. Você fala a cidade, o quê? Em que sentido? Pode ser da cidade, do país. Eu sou daqui de Cotia, região oeste de São Paulo. Ah, que legal, Lucas. Conheço Cotia, perto da Raposo, né? É isso mesmo. Legal. Seja bem-vindo, viu? E a Tawane, fala com a gente, Tawane. A Tawane já deu boa tarde. De onde você é, Tawane? A Tawane acho que não ouviu, né? Tá só conectado que saiu para fazer alguma coisa. A Milena Rodrigues, você tá aí, Milena? Então, bem de professor, né? Fulano, fala aí. Milena também não ouviu. E a Sandy, fala com a gente, Sandy, além do boa tarde aí que você deu. De onde que você é? Será que eles estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Jaque? Carol? Estamos, mas a música está muito alta. Ah, a música está alta, por isso que vocês estão... A gente colocou só para vocês ouvirem um pouquinho. Você vai baixar, por favor, um pouquinho, Rayan? Entrou uma estrela aqui agora. Estrela Zenade está participando. Já faz 4 minutos. Vocês acham que a gente espera quantos minutos para a gente começar oficialmente a fala? A Patrícia está cortando, mas acha que é a internet dela. Quando acaba a música, né? Ah, tá. Aê! Então pronto, acabou nessa música. Acho que a gente pode começar, né, Carol, oficialmente? Isso. Olá a todos e a todas. Meu nome é Caroline de Souza, sou professora de Educação Básica. Gostaria de desejar um feliz dia para todas as professoras e professores. E é com muito prazer que estou aqui apresentando hoje o minicurso Nutrição e Saúde Escolar.
Gostaria de começar agradecendo a todo o apoio técnico do segundo Congresso Internacional Movimentos Docentes, segundo Pratique e quarto CEPAD. É muito bom estar aqui conversando com professores e professoras, e é uma honra estar aqui apresentando o minicurso que vai ser ministrado pela Fernanda Gomes e pela Jaqueline Herculano, que também são professoras de educação básica, que fizeram magistério no antigo Cefam, que tem especialização, a Fernanda tem especialização em ensino de ciências da natureza pela Universidade de São Paulo, fez pedagogia na Faculdade Paulista São José, é especialista em deficiência auditiva, surdez pela Unesp, em educação alimentar e nutricional pela Unifesp, atua hoje como professora da Prefeitura de Diadema e também na Prefeitura de São Paulo. A Jaqueline Herculano, além de fazer o magistério no antigo Cefam, tem licenciatura em Sociologia, pós-graduação em Gestão Escolar pela Faculdade Brasil Serviço Social, tem especialização em Educação Alimentar e Nutricional pela Unifesp, atuou como 12 anos como professora de Educação Básica na Prefeitura de São Bernardo. Desde 2008, é professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 na Prefeitura de São Paulo, e desde 2014 também é assistente social na Prefeitura de Diadema. Então, meninas, muito boa sorte, que todos tenham um ótimo curso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Carolina. A gente não entendeu, Carlos, o que você falou. Ele agradeceu a apresentação da Carolina. Ah, tá certo. Então, vamos lá, Rayan, pode colocar nossos slides aí. Bom, gente, enquanto o Rayan coloca, ele está nos ajudando, né? Sejam bem-vindos mais uma vez aí, quem não ouviu o nosso bem-vindo no começo. Muito obrigada por vocês participarem com a gente hoje aqui desse minicurso, né? É uma honra, né? Um presentão do Dia dos Professores aqui para nós, né, Jaque? Uma alegria imensa, sim. E trabalhar exatamente aquilo que a gente o que mais comunga com a profissão do magistério, que é o compartilhar, né? O compartilhar os conhecimentos, os processos de construção desse conhecimento, né? E assim produzirmos novos rumos, né? Não só para a educação, mas também novos caminhos para conduzir a sociedade que está tão necessitada, né, de novas alternativas. Então, este é um dia que, certamente, o nosso curso está acontecendo num dia excelente, né, que é um dia do professor, e nós estamos fazendo aqui tudo que o professor mais gosta, né, trabalhar, discutir novas possibilidades de formação. Então, eu estou bastante contente e agradeço a todos aqui presentes. Ah, legal. Bom, gente, como a Carol já fez aí as nossas apresentações, né? Nós sabemos que tem bastante gente aí na sala, e a gente queria mesmo era conhecer todo mundo, saber um pouquinho sobre cada um, mas a gente quer começar, né, conhecendo um pouco de vocês, e para isso a gente pensou em escolher, assim, 2 representantes que queiram falar, né, a respeito de si, né? A gente vai até pedir para o Rayan mudar os slides, aí a gente vai falar na nossa palestra sobre alimentação, os seus reflexos na vida do escolar, do meio ambiente, né, as relações sociais, e as relações sociais são o que permeiam toda essa coisa da gente de se reunir, né, é o que nos fez hoje chegar até aqui para dividir esse conhecimento com vocês, e a gente queria saber, né, quem somos, de onde viemos, por qual motivo nós viemos, né, a Jaque já falou um pouquinho sobre os nossos motivos, né, que a gente quer dividir com vocês o nosso conhecimento. A música que nós colocamos aí no começo do Titãs é uma música que fala, né, que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, a gente quer muito, muito mais, né? A gente quer algumas comidas que alimentem a alma, que alimentem o corpo, mas que alimentem também as nossas mentes, os nossos espíritos, né? Então,
A gente quer saber um pouco de vocês, né? Quem vocês são, de onde vocês vieram, por que vocês escolheram o nosso curso, né? Então, duas pessoas que queiram se habilitar e falar um pouquinho, pode levantar a mão, por favor, e falar. Pode ser? A Luísa já levantou a mão. Quer ir falando, Luísa? Aí depois a próxima já fica de mão levantada aí. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Luísa, né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo, da Vila Maria. Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Eu dei aula durante 10 anos na educação infantil e ensino fundamental 1. E há 3 anos eu saí da educação e comecei uma faculdade de nutrição, né? Eu estou no penúltimo ano de nutrição e a gente tem falado muito sobre políticas públicas, né, esse semestre, principalmente sobre o PENAM, né, e aí eu sempre recebo, né, mensagens, né, da Unifesp, de congressos, mais da área da educação, e aí eu achei esse curso, né, bem interessante para minha área, né. Atualmente eu dou aula particular só de inglês e faço a faculdade de nutrição. Então, eu me interessei muito pelo curso, porque também eu pretendo criar um projeto sobre alimentação e nutrição, né, para as escolas, para quando eu terminar minha faculdade. Nossa, que legal. Obrigada. Luísa. Obrigada. Obrigada. Que ótima ideia essa sua, um assunto que precisa ser falado com urgência, né? A gente precisa conversar, botar os pratos na mesa e Isso. começar a botar tudo em pratos limpos, né? É. Quer falar, Jaca? Obrigada. Vamos ouvir a Fábia? Sim, Pode falar, sim. Fábia. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu estou falando de Uberlândia, Minas Gerais. E eu atuo há 20 anos na saúde, na área da saúde. Eu sou técnica de enfermagem, mas também eu sou pedagoga e agora eu fui realocada para a faculdade de medicina. Eu vou atuar junto com a nutrição, com a enfermagem, no acompanhamento dos alunos. E eu desenvolvo coordeno projetos de educação em saúde para adolescentes em escolas. E sempre aparece, assim, a metodologia que a gente usa é Paulo Freire, primeiro faz um diagnóstico inicial para ver a necessidade, e sempre, nutrição sempre aparece nas rodas dos adolescentes. Então, eu quero aprender mais sobre o assunto. Obrigada. Que bacana, que bom, né? Ficamos felicíssimas de encontrar pessoas que, assim como nós, identificam a alimentação e a nutrição como um assunto importante a ser trabalhado em diversos campos, né? Em diversas áreas onde a gente possa trabalhar esse assunto, ele precisa ser discutido, né? Precisa ser ampliado. E nós vamos melhorar muito a nossa qualidade de vida e a nossa relação com o universo que nos rodeia, quando nós compreendermos melhor, né, que somos parte dessa natureza e que a nossa alimentação também é parte deste processo. Então, agradecemos aí a participação de vocês duas, né, e a todos os demais convidados. É uma pena que a gente não pode abrir para todos, porque senão nós vamos aí estourar esse tempo que é um pouco curtinho, né? Ô, Jaque, só o Carlos, ele levantou a mão também, como só foi ele que levantou, Sim. além das duas, vamos abrir para ele? Sim, sim. Pode falar, Fala aí, Carlos. Sim. Boa noite. Aqui em Moçambique são 21. Estou aqui em Moçambique, são 21 horas. Sim. Boa noite, então, né? Boa noite. Boa noite. Sim, sou Carlos Alberto Vasco, estou em Moçambique, província da Zambésia, distrito de Alto Moloque. Sou licenciado em ensino de biologia e sou professor de ciências e naturais no Instituto de Formação de Professores de Alto Moloque. E atualmente também sou estudante, estou a fazer um curso de psicopedagogia na Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique.
E sou responsável também de saúde escolar da minha instituição, no Instituto de Formação de Professores de Alto Moloco. Então, para mim, este curso será mais valioso para aprofundar mais os conhecimentos sobre saúde escolar, como estamos num momento de pandemia também de Covid-19, e para além disso também existem outras doenças que preocupam a sociedade, assim como a comunidade em geral. E vai me ajudar muito. Achei melhor estar convosco e é um prazer também de vos vê-lo, embora à distância, mas já estamos juntos e todos queremos partilhar esses conhecimentos que cada um traz a partir das suas experiências. E muito obrigado. Boa noite. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada, viu, Carlos? Obrigada. Obrigado. Então, pode passar aí nossos slides. É uma pena que a gente não pode ouvir todo mundo, né? Como a Jaque falou. Aí tem os slides com as nossas formações, que a Carol já comentou, né? Então, pode passar. E aí chegamos, né? O que nos motivou a escolher esse tema. Então, a nossa música inicial já falou um pouco, né? Que é a fome, sede de conhecer e de dividir conhecimento, né? Pode passar para o próximo, Rayan. No próximo slide a gente fala, né, que é a fome de conhecimento, de dividido com os nossos alunos, é a fome e a sede de uma sociedade melhor e de uma vida mais feliz, né? Parece meio muito poético, até meio piegas às vezes, mas é verdade, né? O Carlos falou uma coisa interessante, que a gente está nesse momento de Covid e tantas doenças que assolam a sociedade que poderiam ser evitadas ou que a gente poderia ter um sistema imunológico mais forte para enfrentar se a gente investisse numa alimentação melhor para a nossa sociedade, né? Então, a informação ajuda muito para que a gente possa se aprofundar sobre esse tema e ampliar o nosso olhar sobre a alimentação, né? Que às vezes é muito restrito ali às nossas vivências de família, que são boas, que muitas vezes são importantes, que é o que nos forma, mas a gente precisa abrir um pouquinho mais para poder perceber o bem que isso traz para a nossa saúde, né? A boa alimentação. Pode passar para o próximo, Rayan. A gente quer passar para vocês, gente, um trailer a respeito de um vídeo que se chama Muito Além do Peso, é um documentário. Depois vocês, quem tiver a oportunidade, assista ele completo na internet. Ele tem mais de 1 hora de duração, então a gente não poderia passar aqui. Tem uma versão reduzida, acho que de uns 15 minutos, mas a gente vai passar agora só um trailer que é um pouquinho mais curto, e nós gostaríamos que vocês acompanhassem com bastante atenção as imagens, as falas das personagens, porque esse documentário de 2012 mostra algumas transformações que a gente tem vivido na sociedade, ao ponto de as nossas crianças, em alguns ambientes, né, não conhecerem alimentos, por exemplo, né, ao ponto de as famílias não terem a real noção da importância da alimentação e oferecerem comidas com baixo valor nutricional, achando que estão fazendo bem para os seus filhos, quando na realidade não estão, né? Então, esse aqui tem 1 minutinho e pouco, 1:52, a gente pede para vocês olharem com atenção. Pode colocar, Rayan, por favor. Todos os dias não falte nada na minha vida. Assim fica a graça a Deus. Todo sentido. Instead of shipping in things, they're shipping in food, junk food, sugary drinks. A educação física na escola é bom para a saúde da criança. Mas eu sou teórica. Eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. We don't allow drug dealers anywhere near schools either. Isso é bom? Nobody needs snacks if the entertainment was solid. You know, kids don't play outside. Now they play with their thumb. Criança bobudinha, criança sadinha. Eu dava tanto de fruta, salgadinho. As maiores
pandemias modernas. Quando a gente olha para a prática, eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e isso pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Los alimentos buenos no pueden ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate. O desenho de sonho por ela. Abacate. We get them now. They have this habit for life. End of story. Isso dói? De vez em quando, sim. Bom, gente, esse foi o trailer, né? Depois, quando vocês tiverem oportunidade, assistam. Depois, no final, a gente vai deixar os nossos contatos. Se vocês não conseguirem anotar, vocês podem pedir que a gente envia. Então, o vídeo fala a respeito de uma das pandemias que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia silenciosa, né? Além da pandemia da Covid, né, do coronavírus, a gente está vivendo essa pandemia da obesidade, infelizmente, chegando a muitos lugares. Em contrapartida, a gente também tem muita subnutrição, devido ao fato de as crianças comerem mal e os adultos, né, às vezes nem tá naquele corpo, às vezes tem uns que são até magros, mas não são saudáveis, né, não são bem nutridos. Então, é uma pandemia moderna, a gente tem consumido muito açúcar. No final do vídeo mostra uma imagem que para mim é chocante, né, uma criança medindo diabetes. Vocês puderam observar crianças que não conhecem os alimentos naturais, né? Então, hoje, muitas pessoas da saúde, assim como nós temos aqui na nossa sala, né, nós não estamos sozinhos, nós já temos encontrados pelo mundo médicos, nutricionistas, pediatras, professores, como nós, que já estão se preocupando com isso e que estão percebendo que não é normal, né? Isso traz muitos malefícios para a saúde e encurta até o tempo de vida da gente, né? Então, é algo que a gente precisa começar a pensar a respeito. Pode passar para o próximo slide, por favor, Rayan. E ainda falando, gente, dos nossos motivos, né? A gente entende que a alimentação é uma necessidade biológica do corpo humano, né? A gente precisa comer para sobreviver, para gerar energia, para ter uma boa formação do nosso corpo, né? Hoje a gente já sabe, através de estudos das neurociências e de tantas outras áreas da ciência, que, por exemplo, a alimentação da mãe já influencia na formação do filho quando ele está na barriga ainda, né? E não só na formação física, no sentido de crescer, de ter um corpo totalmente bem formado, né, com todos os dedos, todas as partes do corpo, mas influencia na formação do cérebro, para que futuramente essa criança possa aprender, possa reter informações, né? A alimentação influencia em muitos fatores que vão fazer diferença ao longo da nossa vida na infância e ao longo da nossa vida adulta, né? Isso é um direito humano, também já é previsto, mas infelizmente é um direito que ainda não chegou ao alcance de todos, né? Infelizmente a gente tem visto muitas populações que ainda não têm acesso às comidas, né? Ainda não têm acesso à alimentação de qualidade. Em pensando em direito humano, né, a Constituição brasileira, né, inseriu no artigo 6º, no ano de 2010, o direito à alimentação como um dos direitos essenciais, né, pensando que nós somos uma sociedade já evoluída e mesmo assim não temos ainda essa garantia, né, essa garantia universal da alimentação justa, saudável, em quantidade suficiente para todos. Então, depois de muitos anos de luta dos direitos sociais e muitos estudos, a Constituição Federal agora garante, né, que foi inserido como um direito social, né, o direito humano à alimentação. E uma alimentação saudável. Esse é um começo
porém ainda muitos passos precisam ser dados até que, de fato, efetivamente, nós consigamos alcançar esse direito, né, garantir aí o alimento na mesa de todos os brasileiros. Isso aí. Pode passar para o próximo, Rayan. Pensando um pouquinho nessa questão de direitos, né, vamos pensar também um pouquinho na evolução da sociedade, né, na evolução da humanidade como um todo. Vemos a palavra comensalidade, né, o que significa esta palavra? A palavra comensalidade, ela traz aí uma série de relações que são estabelecidas a partir da alimentação, né. Então, desde do homem primitivo, nós tínhamos lá, né, as sociedades primitivas organizadas de forma que o homem, ele era o provedor, né, ele era o responsável pela caça, e as mulheres mais responsáveis pela parte dos afazeres domésticos, da criação das crianças. E no momento que essa caça chega, né, que o homem traz essa caça, é celebrada ali aquele momento da alimentação, né, o preparo desse alimento, ele é condividido ali com todas as pessoas que fazem parte ali daquele grupo social, né? Então, a palavra comensalidade, ela traz em si toda essa gama, né, de possibilidades. Ela é a transmissão de cultura, ela é a transmissão da ancestralidade, da nossa relação com o alimento, da forma com que esse alimento é produzido, da forma que esse alimento é preparado. E também ela é aquele momento da socialização, né? Não só da nossa cultura, mas também daquele momento de prazer que o momento da alimentação nos oferece. Então, as primeiras civilizações, elas viviam essa comensalidade de forma muito mais intensa, né? E de forma muito mais equilibrada. Pensando aqui no Brasil, as culturas indígenas, né, que ainda resistem em nosso país, ainda lutam muito para preservar essa comensalidade tradicionalmente constituída como antes, né? Mesmo que o indígena hoje já tenha absorvido vários hábitos da sociedade ocidental, ainda se busca muito preservar essa relação com se alimentar do alimento que você mesmo cultivou e produziu, né? Coisa que nós estamos perdendo ao longo do tempo, né? Então, com o processo de globalização, desde o processo industrial, né, foram vários fatores que foram modificando a nossa sociedade e, consequentemente, também a nossa comensalidade, né? Pensando nas sociedades atuais, a saída da mulher para o mercado do trabalho é um dos pontos muito marcantes, né? Porque sabemos que ainda vivemos numa sociedade, entre aspas, patriarcal, né? Sabemos que a mulher hoje, ela ocupa muito mais o espaço de ser a mantenedora dos lares, né? Dos espaços, porém, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, né? Com muitos valores dessa época, e aí quando a mulher tem essa saída para o mercado de trabalho, um posto ficou meio vazio ali. E a nossa sociedade, em vez de fazer a sua lição de casa, de redistribuir, né, as tarefas, né, vamos dividir as tarefas aqui do lar, esse local vazio foi logo ocupado, né, foi logo ocupado em princípio em menor escala e hoje já em grande escala. Então nós vemos aí duas super máquinas, superpotências, que é a indústria da alimentação, né, e também as mídias sociais, hoje mais potentes, né, mas antes nós tínhamos aí já vinculados através das rádios, das TVs, né, através das propagandas, que se a mulher não está mais em casa para cozinhar, esse alimento ele pode chegar a casa pronto, né? E aí surgiu o advento da comida pronta, né? A lasanha congelada, o macarrão instantâneo. Então, todas essas questões, elas estão hoje influenciando com um peso muito forte na cultura alimentar do povo brasileiro. Mesmo hoje, no momento que nós estamos vivendo uma pandemia, né, com uma grande crise econômica, com muitos brasileiros tendo perdido seus postos de trabalho e enfrentando várias e sérias dificuldades para manter a sua alimentação, quando esse brasileiro tem o valor
para buscar comprar o seu alimento, em vez dele preferir um alimento in natura, um alimento que seja mais saudável e significativo à sua saúde, ele faz a opção por alimentos industrializados, né? Então, nós percebemos que com esse advento, né, dessas tecnologias, houve também uma transferência das responsabilidades, né? Hoje, as famílias, elas têm dificuldade, ou existe também uma ideia que foi massificada, que nós não temos mais tempo de cozinhar, né? Não temos mais tempo de cozinhar. E esse é o grande mito que foi lançado aí pela mídia e pelas indústrias do alimento industrializado, que nós não temos tempo de cozinhar, então nós comemos fora, comemos no fast food, ou nos alimentamos de comida ultraprocessada, que é aquela comida completamente produzida pela indústria, né? O processo de globalização, através das mídias sociais, que mais que nunca hoje essas mídias, elas podem ser utilizadas, né, como um momento de transmissão de cultura, de construção de novos saberes, mas também são muito utilizadas para massificar, né, a nossa população e para, como vamos dizer, para mascarar as mazelas sociais que existem hoje e, dessa forma, construir novas posturas, né? Então, hoje nós já vemos aí que aquele ato da comensalidade, né, de prepararmos juntos uma alimentação, né, acredito que todos nós aqui temos uma memória alimentar, né? E essa memória, ela é sempre uma memória alimentar e também afetiva, né? Uma comida que a nossa avó preparava, que a nossa mãe preparava, uma receita que foi passada ali tradicionalmente na família. Hoje nós não temos mais esse tempo, né? Então as famílias não preparam mais seu alimento juntas, né? E até o momento de se alimentar mudou, né? Porque hoje a gente se alimenta caminhando, se alimenta no computador, se alimenta assistindo TV, né? As crianças se alimentam sem a supervisão de suas famílias, né? As famílias não têm mais um controle sobre o alimento que é oferecido a essas crianças. E hoje, em função de tantas outras questões que as famílias enfrentam, né, para manter sua sobrevivência, se perdeu também essa responsabilidade, né? Hoje nós percebemos que os pais dos alunos que nós atendemos não entendem que a responsabilidade de formar um comportamento alimentar saudável nos seus filhos é sua e não do outro, né? Então, é muito comum que as crianças que recebemos, elas não conheçam os alimentos, né? Recentemente, nós tivemos uma atividade na escola celebrando a cultura indígena e levamos alguns alimentos que são muito comuns na cultura, né? Como a mandioca, a batata doce e alguns outros alimentos. Uma criança, quando pegou uma batata doce, disse, é um morango? Né? Então, ficamos chocadas, porque assim, se ela não conhece nem o morango e nem a batata doce. Né? Então, nós percebemos que as crianças, elas não estão perdendo essa relação. E os pais, muitas vezes, querendo ter ali a responsabilidade de manter seus filhos alimentados, mas não querendo se contrapor a essa responsabilidade com o peso que ela tem, porque nem sempre a criança ela vai aceitar, né, aquele alimento, os pais acabam por oferecer aquele alimento que a criança não vai oferecer resistência para aceitar. Aí entra o macarrão instantâneo, a salsicha, os pacotes de biscoito, o refrigerante e tantos outros, né, tantos outros alimentos que estão já se tornando nocivos à nossa saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, já em 2014, apontava a pandemia da obesidade mundialmente como uma pandemia silenciosa. O IBGE, em 2019, apontou que a quantidade de pessoas obesas no Brasil, pessoas acima dos 20 anos, quase que duplicou. Nós saímos da quantidade de 12,2% para 26,8% de brasileiros em situação de obesidade e obesidade grave. E pessoas em situação de sobrepeso, saímos da porcentagem de 43,3% para 61,7%. Então, além de todas as questões sociais, né, e estéticas envolvidas aí, temos a questão grave, as questões graves de saúde, o agravamento aí da questão da hipertensão, do diabetes
e de outras doenças que são muito nocivas para a saúde dessas pessoas e que elas, de certa forma, ainda sobrecarregam ainda mais o sistema de saúde, que nós também já sabemos que é frágil, e principalmente neste momento, né, no momento pandêmico. Legal. Pode mudar, Rayan, por favor. Enquanto você falava, Jaque, a Fábia escreveu aqui que aos domingos, né, na casa dela, eles fazem o almoço juntos, longe do celular, e se a gente acha possível resgatar isso na sociedade e a responsabilidade pela alimentação dos filhos, né? E nesse nosso último slide aí, enquanto a Jaque falava, né, a última frase dizia, né, não adianta informar as crianças sem formar os adultos, né? Então esse é um foco que a gente quer abordar aqui nesse curso. É claro que a gente sabe que às vezes vocês estão ouvindo a gente, às vezes trabalham com adultos, porque nós pensamos, pode ser alguém que seja da área da saúde, né? Pode ser alguém que seja de um hospital, pode ser alguém que seja de uma escola, pode ser alguém que tenha bons hábitos alimentares e que esteja nos ouvindo e que tenha esse ato de comensalidade com a família muito presente, né? A gente ainda tem muito isso, às vezes, principalmente nas cidades menores, né? Eu até comentei isso com a Jaque enquanto eu fazia. Eu falei, olha, a minha família, que eu moro na cidade grande, em São Paulo, né? Mas a gente, quando tem a oportunidade, a gente sempre come junto. A minha família do interior já tem o costume sempre, porque onde eles moram tem 2 horas de almoço, né? Então, talvez esse movimento não tenha chegado tão forte ainda nesses lugares. Né? Não sei como que é lá na África, em Moçambique, se o pessoal ainda tem esse hábito talvez mais presente do que a gente, né? O que a gente percebe é um movimento que tem acontecido de uma forma mais intensa nas cidades grandes, né? Nas cidades menores ele está acontecendo de uma forma um pouco mais lenta, mas ele vem acontecendo, né? E eu acho que já aproveitando aqui a fala da Fábia, a gente acha que sim, que dá para a gente melhorar isso com os pais, e a nossa intenção com esse curso é que ninguém tem receita pronta, né? A gente não quer também voltar ao tempo lá das cavernas, como a gente falou lá no começo, que a gente vai sair para caçar e aquela coisa. Não, né? O mundo tem um andar natural da humanidade, ou não natural às vezes, né? Mas vai modificando a cultura. Mas a nossa intenção com esse curso que despertar em vocês e na gente mesmo, para que a gente não se esqueça, que a gente esteja sempre repensando os nossos hábitos alimentares, né? Não só no fato de colocar a comida na mesa, mas no fato de como a gente come, como a gente se relaciona com as pessoas que estão com a gente, né? A Jaque falou uma coisa muito interessante, que a gente come às vezes andando, a gente come fazendo outras coisas, né? E inclusive tem um treinador do Ayrton Senna, gente, Nuno Cobra. Ele treinava o Ayrton Senna, acho que conhecido mundialmente aí, né? Esse pessoal do outro país já deve ter ouvido falar. Ele era nosso piloto de Fórmula 1 e ele já formou muitos campeões além do Ayrton, né? E ele fala muito a respeito da comida. E ele fala, por exemplo, que a gente tem que comer e ruminar, né? Mastigar devagar, como se, bem assim. Por isso ele usa essa palavra ruminar, né? E ele, uma vez, lendo parte de um livro dele, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, a gente não abastece o carro enquanto ele anda, então a gente para, desliga o carro, coloca a gasolina, né? E por que a gente abastece o nosso corpo, às vezes, andando, né? Você está correndo, ai, meu Deus, sei que... ou que seja, às vezes, por uma correria de trabalho, ou às vezes por uma bobeira. Você está assistindo e está ali, ó, prestando atenção na comida, né? Nesse documentário Muito Além do Peso, aí no trailer mostrou um trecho, né? Falando a respeito disso. Por que a criança, se ela está se entretendo, assistindo, ela tem que estar comendo ao mesmo tempo, né? Não que às vezes você não possa colocar uma pipoca, ter um momento de alegria, porque isso faz parte também da cultura popular, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado de não colocar um número muito grande de refeições em frente às telas, em frente ao celular, né? E às vezes a gente termina de comer e fala, meu Deus, o que foi que eu comi? A gente nem sabe o que comeu, né? Então, a gente acha que é possível, mas fazendo esse trabalho em conjunto. Famílias e crianças sempre, né? Porque o adulto é que traz o alimento para casa, o adulto é quem traz a comida, que escolhe a comida que a criança vai comer, né? Então, aí no nosso próximo slide, vocês estão vendo aí essas fotos, as pessoas postando foto da comida, né? E esse é um fator, pode mudar. Aí, pode mudar. Parar aí.
É um movimento social que tem acontecido hoje, né? A comida se tornou um sinônimo de status. Então, muita gente tem postado o que está comendo para mostrar para o outro, não necessariamente para se alimentar, né? Esse é um ato que tem interferido na nossa comensalidade, que, como a Jaque falou, né, a comensalidade é esse movimento que nos une a partir da alimentação, né? Hoje, às vezes, a gente não divide a mesa com a nosso familiar, com a pessoa que está ali próximo, mas às vezes divide com uma pessoa do outro lado do mundo, no sentido de repetir hábitos, né? Então, reparem que a gente tem aí um indígena tomando um refrigerante, né? Muitas vezes o refrigerante chegou à floresta, está interferindo nos hábitos, e você tem uma riqueza muito grande, às vezes, de frutas e de tantas coisas que pode fazer um suco, e tem sido substituída a refeição. Por quê? Porque isso está se tornando algo de status, então a pessoa tem que fazer parte daquele grupo, né? Eu bebo tal refrigerante, eu como tal comida, né? Aqui em São Paulo mesmo, eu acho que quem está aí de São Paulo vai concordar comigo, faz um tempo começou a moda, né, da comida japonesa. Então a gente tem muitos restaurantes hoje de comida japonesa aqui, e eu conheço pessoas, tenho amigos que nem gostam de comida japonesa, mas eles vão ao restaurante tirar foto, porque ainda mais o pessoal jovenzinho, adolescente, é uma modinha, é um status, né? Então, a gente tem tido interferências de outros hábitos, o que é natural da cultura humana, né? Mas essas interferências, né, que está escrito aí no nosso slide, faz com que a pessoa use como forma de pertencimento a um determinado grupo social, né? Às vezes acaba gerando um empobrecimento da apreciação de pedaços de cultura local, né? Então, hoje, em vários lugares do mundo, já se repetem alguns hábitos alimentares, né? Nós estamos perdendo as regionalidades, principalmente nas cidades grandes, nos lugares turísticos, né? Eu gosto muito de viajar, então, às vezes, você vai para um outro país e chega lá, a comida regional, a comida típica daquele país, você não encontra mais, que a gente ouve, às vezes, né, reviews e tudo. Ah, não, para você comer essa comida, você precisa ir no restaurante tal, específico que vende para turista, porque, de forma geral, aquela comunidade, aquela sociedade já perdeu os próprios hábitos, né? Então, não é que a gente queira que todo mundo fique fixo ali, comendo sempre a mesma coisa que os seus antepassados comiam e que a gente não possa receber interferências de outras culturas e que a gente não possa interferir, mas que a gente reflita a respeito dos nossos hábitos, de modo que a gente pense, será que essa nossa atitude, às vezes, de comer uma comida de uma outra região que não a nossa, é algo que é de fato porque a gente gosta ou para nos alimentar, ou só por uma questão de status social, né? Um outro clássico é o sal rosa do Himalaia, né? Que está super na moda aqui no Brasil, né? Então, a pessoa pega um sal lá do Himalaia, traz para cá, vem, né, poluindo o ambiente num navio para trazer para cá. Será que o benefício que ele traz para a nossa saúde é tão grande a ponto da gente ter que fazer esse sacrifício de buscar o sal rosa do Himalaia? Ou será que seria interessante a gente diminuir o nosso sal aqui, né, na nossa comida, usar um pouco mais os nossos temperos naturais, né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso com as crianças e com os adultos, né? Em palestras aí para quem trabalha no hospital, em palestras para quem trabalha nas escolas, em conversas com as nossas famílias, né? A gente pode fazer isso. Pode mudar, Ryan, por favor. No nosso próximo slide, gente, a gente vê aí algumas cenas tristes, né, de poluição. Então, reparem que tem aí um oceano cheio de plástico, um monte de fumaça saindo do caminhão, né, aqui uma imagem de um lixão. E aí eu quero pegar esse gancho que eu falei, né, do sal rosa do Himalaia. Às vezes a gente gera mais poluição para o ambiente trazendo sal de lá para cá do que se a gente usasse os nossos temperos regionais, né? A gente, às vezes, consome alguns alimentos na falsa ilusão de que a gente vai fazer uma comida mais rápida e a gente vai abrindo pacotinhos e abrindo muito plástico, interferindo na vida de outros seres vivos, né, dos animais, interferindo no nosso planeta, que é a nossa morada, né, o lugar onde a gente existe, né, do qual a gente retira o nosso alimento e a gente interfere de uma forma muito negativa
produzindo muito lixo por causa dos nossos hábitos alimentares. E às vezes a gente não pensa a respeito disso, né? Queria fazer um parênteses também, por exemplo, né, nós somos, acredito que a maioria aqui, né, na época dos anos 80, por exemplo, né, o refrigerante ele era vendido envasado em garrafas de vidro, né, os vasilhames. Então, isso tinha um custo maior, né, tanto para a produção como também para quem fosse comprar. A indústria, ela se apropriou, né, ela se aprimorou e ela começou a envasar em garrafas plásticas, né, em latas, e isso tornou-se muito prático, né, barateou-se também o custo desse refrigerante, e hoje nós temos, né, o refrigerante de primeira linha, o refrigerante de segunda linha, enfim, porém, ninguém pensou, né, no impacto desta mudança para o meio ambiente, né? E hoje nós já temos muitas crianças que tomam refrigerante todos os dias, né? E não somente aos finais de semana, como era antes, né? Então, será que esse hábito ele veio para trazer, para fortalecer nossa imunidade, melhorar nossa alimentação e as nossas relações ou não, né? Ele, na verdade, ele trouxe aí alguns impactos nocivos, como esse ao meio ambiente e também à saúde, né? Então, essa questão dos impactos ambientais, o nosso trabalho traz isso como uma coisa muito importante a ser considerada, né? E a gente acredita que trabalhar com as crianças é essencial, porque as crianças estão em formação de novos padrões de cultura, em formação de novos padrões atitudinais. E aí é importante que a gente pense, para onde vai essa embalagem que eu estou abrindo agora, né? Também, antigamente, ninguém ouvia dizer que se doava um pacote, né, um pacote inteiro de biscoito recheado para uma criança. Hoje é uma ação muito comum, né? Antigamente você pegava um pacote de biscoito e dividia para algumas crianças, né, ou para as crianças da casa. Hoje em dia os pais entregam um pacote inteiro. Então, onde vamos com essa cultura, né? A cultura da não condivisão e consumir toda essa gordura. Depois, no final, vocês vão ver. A gente traz alguns dados a respeito disso. Então, o foco do nosso trabalho, ele trouxe este tema tanto para ser abordado com as famílias e também com as crianças, recolher das crianças o que elas pensam a respeito dos alimentos que elas consomem, por que elas consomem, né, de onde vêm esses alimentos, são questões que nos ajudam a refletir, né, sobre de onde eles vêm, que impactos eles causarão tanto na nossa saúde, na nossa sociabilidade e no meio ambiente. Legal, a Fábia tem falado aqui, né, no chat, que na escola onde ela trabalha, a maioria dos pais, infelizmente, sai cedo e volta à noite, né? Sim. É um fato que a gente tem conversado nas formações que a gente faz, às vezes, com as famílias, e a gente precisa começar a quebrar alguns mitos, gente, a respeito do gasto de tempo para preparar uma alimentação saudável. A gente sabe que a vida, a gente, em busca de ganhar mais tempo, né, às vezes criando aparatos tecnológicos, a gente acabou se tornando mais escravo e diminuindo cada vez mais o nosso tempo, né? E a gente sabe que, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, às vezes é muito corrido, a gente gasta muito tempo com trânsito, as crianças ficam muito tempo nas escolas, realmente, tal. Mas por isso que a gente tem, nosso foco principal é essa coisa de a gente refletir a respeito da nossa alimentação com os adultos e com as crianças. Porque se a gente pensar que um macarrão instantâneo, por exemplo, desses, né, miojos, a gente gasta 3, 4 minutos para fazer, essa é a propaganda. E um macarrão comum, a gente gasta 8, né, é o dobro de tempo, mas também não é um tempo absurdo que você vá demorar muito. Fazer um caldinho de legume, gente, quando você coloca ali água no fogo, enquanto a água ferve, você descasca os legumes, coloca os legumes para ferver, a água já está mais ou menos quente. Então, assim, numa meia hora você faz uma refeição saudável. E se a gente trabalhar essa questão de divisão de tarefas na família, do momento do preparo da alimentação aí, né, como acho que a Fábia falou, que reunir, de repente, toda a família, para todo mundo ajudar, às vezes vai tornar um momento gostoso, prazeroso, de criação de boas memórias, né, uma nutrição ali familiar de estreitamento dos vínculos, mas a gente vai conseguir fazer a refeição de uma forma mais rápida.
Então, às vezes, a gente se prende nisso. Mas é muito mais rápido você abrir um refrigerante do que você fazer um suco natural, né? Mas, gente, fazer um suco natural, você pegar uma fruta, lavar, sei lá, um maracujá, você abrir, jogar lá dentro, coar, sei lá, você gasta uns 4 minutos, né? Um refrigerante você vai abrir em 2 segundos, eu sei. Mas também não é um tempo tão absurdo. Se a gente parar e pensar quanto tempo a gente perde, às vezes, nas redes sociais, olhando bobagem, olhando besteira, passando o dedo assim, só olhando a imagem que a gente nem está prestando atenção, às vezes a gente gasta o nosso tempo com isso e não cuida da nossa própria saúde, né? Então é uma questão mesmo de reflexão a respeito. Às vezes não é falta de tempo, é falta de atitude, de se organizar, de distribuir as tarefas, né? Não é impossível, gente. A gente sabe que não é fácil, porque a gente se viciou em outras coisas, o nosso paladar se viciou, né? Mas a gente sabe que é possível, a gente mudando aos poucos, né? Para a gente não impactar tanto o nosso meio ambiente, pensando que ele é a nossa morada, e a gente não impactar tanto negativamente a nossa vida, né? A Victória falou aqui no chat também que outras doenças têm surgido devido ao resultado de hábitos alimentares. É verdade, Vitória, a gente falou aí no começo, não sei se você pegou, né? Diabetes em crianças, obesidade, enfim, tantas outras coisas, né? E aí, gente, nesse próximo slide, tem umas imagens de um trabalho nosso, na nossa escola, né? As crianças aí desenhando e observando cenas de queimada na floresta amazônica, né? Pode mudar, Rayane. Acho que é o próximo, Rayane. E o que a gente tem levantado com as nossas crianças e com as famílias deles, sempre que a gente trabalha esse assunto, né? O que tanto a carne que a gente come tem em comum com o fogo no Pantanal, na Amazônia, né? E aí a Jaque vai falar um pouquinho a respeito disso. Aqui nós queremos despertar, né, nas crianças essa primeira reflexão, né? Nós não estamos aqui fazendo apologia ao não consumo de carne, nós só estamos aqui trazendo a questão da importância, né? Então, todo esse consumo, né? Tudo que a gente consome muito, ele vai impactar no meio ambiente, a empresa ela vai se comportar de uma forma, a indústria, né, para produzir aquilo, e assim também com os produtores, né? Então, nós precisamos sim falar a respeito, né, de todas essas queimadas no Pantanal, na Amazônia. E por que está acontecendo isso? Porque os grandes produtores estão incendiando o Pantanal e a Amazônia em função de tornar aquilo mais pasto, mais área de pasto, áreas para produção de soja. Então, assim, é importante que a gente faça esse tipo de reflexão, né? Porque é o nosso consumo, de certa forma, que também está impulsionando isso, né? Assim como também os alimentos que nós consumimos, todos eles. Então, se nós pensarmos que consumir um morango em dezembro, né? O morango, ele vai estar... é a época dele, né? Então, assim, quando a gente consome um alimento no tempo dele, certo? Nós estamos consumindo um alimento que é mais saudável. Por quê? Porque esse alimento foi utilizado uma quantidade muito menor de agrotóxico para cultivá-lo, né? Agora, e hoje em dia, antes não, né? Antigamente tinha o tempo certo, né? Até a gente brinca, hoje em São Paulo, principalmente, nós temos as 4 estações no mesmo dia, né? Chove, faz sol, faz calor absurdo, sol, frio absurdo, né? E antes nós tínhamos lá as estações e seus tempos certos, assim como as frutas, como as verduras e os legumes na sua sazonalidade correta. E hoje já quase que não acontece isso, né? Em qualquer tempo do ano você consegue comer um morango, ou comer uma manga, ou um abacaxi, porém, né, é importante que a gente pense que esse alimento continua sendo produzido, mas a que custo ele está sendo produzido? Né, porque está sendo utilizado uma grande quantidade de agrotóxico para que ele permaneça lá, né, fruto, e que ele amadureça e que ele seja vendido. Então, o nosso comportamento, a mudança do nosso comportamento, ela impacta no meio ambiente, né? E ela impacta também nessas grandes indústrias que querem ter cada vez mais poder sobre nós, né? Esse slide que vocês estão vendo agora aí, ele mostra aí, por exemplo, hoje a indústria se preocupa muito em fazer lá, propor um aroma de fumaça, sabor artificial de morango, né? Sabor então, assim, toda a mídia, né? Tanto a indústria alimentícia quanto a mídia, elas estão focadas nos atrair
E aí elas nos fazem remeter a um produto que a gente gosta, né? Uma macarronada feita na nossa casa, então vai ser substituída por um macarrão instantâneo, né? Então nós precisamos pensar que essas são questões que são disseminadas para que nós comecemos a pensar, são interferências sérias e severas no nosso pensamento e também que vão também transformar a nossa cultura e a nossa postura, né? O glutamato monossódico é um componente que está presente aí em quase todos os temperos, meu sazon, meu arroz, tempero caldo quinor, nos salgadinhos que a gente come, e é por isso que a gente gosta tanto, né? E que outros produtos que a gente come não tem esse sabor, a gente não gosta. Então, esse glutamato monossódico, ele vicia o nosso paladar. Então, a gente passa a gostar somente daquilo que tem, que é semelhante a esse sabor. Assim como a Coca-Cola, tem lá o corante caramelo 4, que é altamente contaminante, né? E é um produto que também pode causar câncer, né, na saúde da pessoa, se consumido em grande quantidade, e ele é também um componente que nos ajuda a viciar. Então, assim, quem gosta muito de refrigerante ama o principal deles, que é a Coca-Cola. Então, é importante que essas informações, elas cheguem, né? Nós sabemos que, assim, a informação é que ela vai mudar padrões. Ninguém vai mudar nada do dia para a noite e ninguém vai mudar nada, todas as coisas, num dia só. Mas é importante que a gente comece a falar a respeito, né? Para que as pessoas pensem de onde vem esse alimento e onde ele está impactando no meio ambiente, na minha sociabilidade e na minha saúde. E as crianças são super também capazes de fazer esse tipo de relação, né? E é isso que vai mudando os hábitos, né? Isso é que vai mudando a construção dos nossos novos hábitos. Agora vocês estão vendo algumas fotos do nosso trabalho aí com as famílias, né? Nós fizemos esse trabalho, um trabalho de leitura de rótulos e um trabalho de discussão mesmo sobre a alimentação da família. Então, as famílias socializaram a sua alimentação, né? Nós também colocamos aquilo que é oferecido pela alimentação escolar e em conjunto nós levantamos ali coisas que eram positivas e coisas que precisavam melhorar e algumas coisas que eram negativas, né? Então, a nossa intenção ali era, através dessas rodas de conversa, dessas reflexões, desses vídeos e rodas de leitura, refletir a respeito, né, da alimentação e que a alimentação pode ser um fator de promoção de saúde e qualidade de vida, mas pode também ser exatamente o contrário. Legal. Ainda, esse slide, então, como a Jaque falou, mostra aí um pouco da nossa conversa que a gente faz com as famílias e com as crianças, né? Pode mudar, Rayan, né? A gente fica sempre com essa pergunta, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? A gente já falou no começo, mas a gente volta nessa pergunta, porque ele é como se fosse um espiral, né? A gente vai e volta, nas mesmas questões, e a nossa intenção, até brinquei, né? É botar isso em pratos limpos e botar os pratos na mesa para a gente olhar e enxergar, né? A Leonie está falando que é muito irrelevante esse tema, a Fábia também perguntando se pode compartilhar. Claro, a gente vai compartilhar depois esse material com vocês, tá? Depois a gente conversa mais sobre isso no final. E aí, ó, Rayan, pode mudar o slide, vocês vão ver aí mais uma foto de roda de conversa nossa, né? Que a gente levantou hábitos alimentares das crianças, dos adolescentes, dos adultos, das famílias, né? É um trabalho que a gente faz. É interessante, gente, porque tem aquela música também, né, que fala, a lição sabemos de cor, né? Só nos resta aprender, né? Então, assim, todo mundo sabe o que é saudável e o que não é, né? Mas por que a gente não faz? Porque a gente é seduzido pelas mídias, porque a gente é seduzido por essa ideia de que a gente não tem tempo, porque a gente quer praticidade, porque o sabor é gostoso. Eu tenho cabeça de gordinha, né? Eu falo, já que é mais saudável que eu já não. Por isso que eu falo, já que a gente tem que ir devagar, né? Porque a gente não quer também que todo mundo volte para os tempos de antigamente, que a gente só comia coisas, né, retirada diretamente da árvore, pescar. É um caminho que a gente dificilmente vai fazer, né? Porque o mundo vai mudando. Mas a gente precisa começar a refletir sobre isso, porque aí aos poucos a gente vai diminuindo algumas coisas que fazem mal para nós, né? Uma outra sugestão nossa para vocês, gente, são as hortas escolares. Pode mudar, Leandro, por favor. E aí vocês vão ver aí uma imagem,
né, de algumas hortas que a gente tem trabalhos nas escolas com as crianças, trabalho que a Jaque acompanha tudo. Pode mudar para o próximo, Rayan. E a gente chega no próximo slide aí, que tem algumas ideias, por exemplo, de como a gente pode trabalhar a questão da horta no âmbito escolar, né? Quem está aí nos hospitais, quem está aí em outras esferas, talvez não trabalhe dessa forma, dividindo por áreas de conhecimento, mas vocês podem pegar essas dicas para, de repente, fazer links aí para uma conversa. Aí a Jaque vai falar um pouquinho sobre esse slide, e aí, Jaque, só quero te falar que a gente, já são 5 da tarde, a gente tem meia hora, para a gente também não ficar demorando muito, que a gente está no 23. As hortas educacionais, eu trabalho também de manhã na Secretaria da Segurança Alimentar, e um dos programas que a Secretaria desenvolve é o programa Agricultura Urbana, que tem algumas modalidades de hortas, inclusive as hortas educacionais. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, podem pesquisar lá no site da Prefeitura de Diadema, Secretaria da Segurança Alimentar, Programa Agricultura Urbana. Uma das modalidades de horta que a gente trabalha são as hortas educacionais, né? E a horta, ela é um espaço aberto, né, para produção de todo o conhecimento que vai surgindo aí. E a horta, ela vai envolver todas as áreas de conhecimento. Todas as áreas podem estar envolvidas e não necessariamente a horta precisa de um terreno plano para a construção deste canteiro. Podemos ter aí canteiros em vasos, em pneus, canteiros suspensos, podemos ter a hidroponia, existem diversas formas de fazer o cultivo. Canteiros móveis, canteiros fixos, né? Podemos trabalhar as artes, as ciências podem trabalhar aí a compostagem, a decomposição dos alimentos, né? Na arte culinária, podemos trabalhar o experimento destes alimentos, o aproveitamento integral dos alimentos, como, né, até sendo utilizado ali como experiências na própria merenda escolar, né? Temos a geografia, que pode estudar também aí os tipos de solo, como esse solo se modifica, o que interfere no solo. A história, em história podemos trabalhar os tipos de produção, se sempre foi assim, o que foi adaptado, o que não, né? Os conhecimentos matemáticos também entram aí, né? Vamos calcular a área do canteiro, vamos calcular a quantidade de água necessária para fazer a irrigação das plantas, vamos calcular a quantidade de dias que nós precisamos para mudar essa muda do canteiro, quantos dias leva para um pé de alface ser colhido, enfim, são infinitos os conhecimentos que podem ser contrapostos aí. E a horta, ela é principalmente um espaço de resolução de problemas, né? Então, surgiu um problema, estamos vendo que tem o pulgão atacando o pé de couve, né? Então, se o pulgão está atacando o pé de couve, como vamos combater? Vamos colocar veneno ou não? Existe algum remédio natural que pode ser produzido para combater? Existem, então vamos produzir com essas crianças essas caudas. Uma outra descoberta recente de uma escola que eu acompanho é que as crianças viram que o pulgão estava consumindo a couve e tinha muita joaninha. Então foram estudar ali os bichinhos de jardim e de horta e descobriram que a joaninha não era a maléfica, né? A joaninha, ela come o predador, que é o pulgão. Né? Então, o pulgão, ele come a couve e a joaninha come o pulgão. Então, foi um conhecimento que as crianças descobriram, porque as crianças, a princípio, estavam matando as joaninhas. Depois, elas entenderam que a joaninha ela era benéfica, porque ela comia o pulgão e o pulgão parava de atacar o couve. Então, eu penso que a horta educacional, ela tem esse também papel de ressignificar a minha alimentação. Né? Assim como visitar um sacolão, visitar uma feira livre, saber, pensar de onde vem o nosso alimento, porque as crianças, né, principalmente as crianças que vivem hoje nos grandes centros urbanos, elas têm um pouco essa dificuldade, elas não têm esse contato, né, e muitas das vezes nós não temos mais aquele costume de ter em casa, né, algumas famílias ainda mantêm ter plantas, né, ou ter lá um chazinho para gripe, ou uma erva de tempero. Então, a experiência da horta aproxima muito as crianças e e ela abre campo para vários campos de conhecimento. Ô Jaque, a Leonice comentou aqui, né, se a gente, que seria interessante fazer lanche junto com as famílias, fazer uma refeição. Então, a gente
colocou aqui no nosso próximo slide, Leonice, é um trabalho que a gente já fez, né, de lanche saudável com as crianças, oficina com as famílias, e é muito legal, porque é isso, a gente vê que dá para fazer um lanche saudável, aqui tem várias saladas, ó, raladas, né, eles podem preparar e não é algo que vá tomar aquele tempo todo da vida, né? E essa experiência foi muito interessante, né, Fernanda? Porque no início, quando a gente falou para as crianças, vocês gostam de lanche? O que é lanche? O que é sanduíche? Será que a gente pode fazer um lanche? Sim. E quando nós apresentamos, e eles foram listando o que tinha no lanche, né? Maionese, ketchup, presunto, queijo, salsicha. E quando nós listamos alguns outros alimentos, né, como a beterraba, a cenoura, o tomate, eles ficaram um pouco surpresos e a princípio duvidaram, né, Fernanda, que isso seria possível, mas aí na oficina foi fantástico, todos eles gostaram de participar e todas as crianças degustaram o lanche. Então, assim, não houve recusa, né, todos gostaram. E ficaram muito felizes e que iriam levar a receita para a família, né, para fazer em casa. Sim, A Leonice também perguntou a respeito de trabalho com ensino médio, né? E aí, gente, eu acho que o importante é que a gente pode ressaltar aqui, pode até mudar, Rayan, o slide, por favor, que esse tipo de trabalho, gente, a gente pode fazer com pessoas de qualquer idade. Sim. Vocês viram que a gente fez sempre uma ponte, a gente sempre faz criança e família. Então, você tem criança de 4, 5 anos e você tem adultos de 30, de 40, de 50, tem avós que acompanham. Porque esse ato de refletir sobre alimentação precisa passar por todas as nossas idades. Então, às vezes, você vai ter que adequar uma palavra ou outra para explicar um significado de uma coisa, mas o assunto ele pode ser tratado com responsabilidade, com profundidade, com todas as idades, né? Inclusive, então, até, né, Fernanda, essas questões que a gente está trazendo, por exemplo, em relação dos impactos ambientais, dos impactos da influência da mídia e da indústria alimentícia, são muito mais pertinentes ainda para o ensino fundamental 2 e ensino médio, né, que são aí os adolescentes e jovens que já têm aí uma consciência maior, né, já estão aí em pleno início de exercício da sua cidadania, né, então é um assunto que eu penso que seria, assim, riquíssimo em ser abordado com um grupo do ensino médio. E aí, gente, eu vou começar a andar um pouquinho mais rápido agora, porque já são 17 horas e 5 minutos. A gente vai até às 17h30. Essas imagens aí que vocês estão vendo, a gente fez um trabalho super impactante, gente, que a gente recomenda que vocês façam. Inclusive, agora, em época falando de metodologias ativas, vocês podem pedir para que os alunos façam essas medições, né? A gente colocou aí algumas embalagens de alimentos industrializados, e aí a gente fez com eles a quantidade, ó, esse potinho amarelo é a quantidade de gordura, então a gente pega o gel, esse gel de cabelo, coloca para medir a quantidade. Nesses tubinhos de ensaio, nesses potinhos, a gente colocou aí a quantidade de açúcar, a quantidade de sal, porque quando a gente materializa isso, né, a gente lê no rótulo é uma coisa, agora quando você olha, né, num potinho lá e fala, meu Deus, é tudo isso de açúcar que tem num potinho desse, num pacotinho desse tamanho de bolacha, por exemplo, né? Então, a gente visualiza e a gente leva um choque e fala, meu Deus, é tudo isso que eu estou botando para dentro do meu organismo numa, entre aspas, numa refeição só. Né? Então, num único pacotinho de bolacha eu estou colocando isso, num único pacotinho de biscoito, de salgadinho, né? Pode passar, Rayan, por favor. Neste trabalho com os rótulos, nós tivemos apoio de uma equipe de nutricionistas, né? Isso. Uma das nutricionistas estava fazendo o curso com a gente, e outra nutricionista, ela trabalha comigo na Secretaria da Segurança Alimentar. Então, todas essas informações a respeito da gordura, do sódio e açúcar dos alimentos, elas foram levantadas por elas, né? E esse trabalho é fantástico com as crianças e principalmente com os adultos, né? Os pais que foram participar das nossas oficinas ficam sempre muito chocados, né? Porque é aquilo que a gente falou, eu acho que o papel principal da educação é levar a informação, né? Porque muitas das vezes um pai, quando oferece um biscoito para o seu filho, e quando ele fica sabendo lá da quantidade de açúcar e gordura que está naquele pacotinho de 4 biscoitos, e aí ele pensa, eu ofereço isso todo dia, eu estou trazendo um prejuízo para a saúde do meu filho. Então, essa informação, ela é extremamente relevante, né? Então, nós consideramos que teve um impacto muito significativo para as famílias. E aí, gente, entra como sugestão para vocês que vão trabalhar,
aí quem é da área da saúde, quem é da área da educação, né? E a gente se coloca como realmente alguém que não sabe tudo. Então, a gente vai buscar parcerias, né? Vocês podem buscar aí nas escolas ou no hospital, quem vai trabalhar no hospital, alguém que entenda um pouco mais do assunto, que venha falar, pode trazer os pais das crianças, de repente vocês trabalham numa comunidade que tem pais que são profissionais da saúde, um pai profissional da educação física, que vem falar um pouco sobre a importância do exercício, da queima de gordura, da mobilidade, da alimentação que vai trazer energia. Enfim, a gente pode chamar todo mundo, né, para criar uma teia e a gente vai multiplicando esse conhecimento, né? E aí a gente chegou num outro mito que diz aí, será que é muito difícil, trabalhoso, caro alimentar-se bem, né? A gente já conversou um pouco sobre essa parte do difícil, do trabalhoso, né? A questão do tempo, que a gente acha às vezes que vai dar muito trabalho, do caro, né? A gente também um mito que a gente precisa quebrar, não ignorando esse momento social que a gente está vivendo, que a gente sabe que aqui no Brasil mesmo a alimentação tem subido de preço, está muito caro, a gente não é alheio ao sofrimento que vem acontecendo, né? Pode mudar, Rayan. A gente sabe de tudo isso e nunca foi muito fácil, né? Mas também, se a gente colocar e comparar, às vezes, o que você gasta numa feira, num sacolão, e você comprar um lanche numa lanchonete, ou a longo prazo, o custo-benefício, né, das benefícios que vai trazer para a sua saúde alimentar-se bem, nem sempre é tão caro. Até porque a gente pode fazer atividades desse tipo de troca de receita com as famílias. Quantos talos, às vezes, de comida a gente joga fora, casca de alimento que a gente poderia aproveitar para fazer doce, para fazer compota, para fazer algumas outras coisas, e às vezes a gente desperdiça, né, e joga fora. Então, a gente também precisa começar a pensar sobre isso, fazer oficinas de reaproveitamento de alimento, trocar a receita mesmo, né, com as famílias, com os colegas, para a gente começar a melhorar nisso. E aí nós trouxemos um documento, que é um documento oficial, os 10 passos para uma alimentação saudável do Guia Alimentar para a População Brasileira. E a gente vai mostrar para vocês aí num vídeo, são 10 passos que foram elencados, né, pelo pessoal da saúde, como algo que é imprescindível e que não é tão difícil assim, vocês vão ver, tá bom? Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize ovos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você. Aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro.
Pode falar, Jaque. Eu penso que o guia, ele é essencial e eu acho que ele interliga todos os pontos que nós trabalhamos aqui, né, como pontos essenciais para que a gente tenha aí uma consciência alimentar positiva, né, tornando a alimentação um momento agradável e que possa nos trazer saúde, bem-estar, né, trazer a nossa cultura, fortalecer a nossa comensalidade e ainda preservar aí o nosso meio ambiente. Então, esse guia é fantástico, né? E ele está todo baseado na população brasileira mesmo, né? Ele está pensando nos nossos hábitos alimentares e não no hábito alimentar de uma pessoa estrangeira ou de outro país. Então, ele está dentro da realidade do brasileiro. Legal. Nesses 2 próximos slides, a gente tem por escrito aí esses 10 passos, depois a gente manda para vocês, né? Nós deixamos por escrito, caso o vídeo não funcionasse. E aí a gente muda para o próximo slide, que retoma um pouco do que a gente falou. Pode passar, viu, Rayan? Passa mais uns 3. Vai lá no 33, que a gente fala sobre o ato de se alimentar, né? Que tem consumido, que tem, como é que chama? Perdi mesmo, desculpa, que tem feito com que a gente pense muito mais no status social, né, e não na nossa saúde, o que gera, às vezes, muitas doenças crônicas, né, como a gente já falou aqui, como diabetes, obesidade, hipertensão, demência, dificuldade de aprendizagem, dentre outras, né, até a demência a gente está ligada com a alimentação durante toda a vida. Isso já tem sido estudado pelas neurociências. Então, a gente precisa pensar a respeito disso. Pode mudar o slide, Rayan. Então, a gente pensa que a alimentação precisa ser descoberta como uma ferramenta de promoção de saúde, qualidade de vida, né? Momento de resgate cultural de aprendizagens, das raízes dos nossos antepassados, que contemplavam o momento de alimentação como um espaço de fortalecimento de vínculos, né? A gente já falou bastante sobre isso aí no decorrer do nosso curso. E aí, chegamos aqui ao próximo slide, pode mudar, Rayan, né? Esperamos que tenha despertado uma fome de reflexão em vocês, né? Que esse é um assunto muito amplo e que a gente pode trabalhar de várias formas, por várias vertentes, né? Pode mudar, Rayan. E nós, enquanto professores, né, na nossa escola foi uma mobilização muito bacana, mas nós ainda estamos lutando para incluir esse tema, né, da segurança alimentar, da alimentação nutricional e saudável no PPP, né, no nosso projeto político-pedagógico, para que, de fato, as ações não sejam ações específicas e temporárias, né, mas que a gente possa aí produzir ações permanentes, canais permanentes de diálogo com a comunidade, com os educandos, e que a gente possa, e só assim é que a gente acredita que, de fato, a gente vai aí ter a construção de novos hábitos. Isso. E aí, gente, não é fácil, né? Pois nossos paladares e hábitos já estão viciados, né? Em muita coisa. Pode mudar, Rayan. Mas que a gente sempre lembre, pessoal, de 3 dicas que eu acho que ajudam a gente a se alimentar melhor, né? Sobre a saudabilidade, né? Que é a questão da saúde, a sazonalidade, que é a época do alimento, é como a Jaque falou, né? Se a época do morango no meio do ano, por exemplo, né? Por que a gente vai ficar comprando um morango o ano inteiro? Talvez a demanda de oferta e procura, a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Embora a gente às vezes ame um alimento e como é bom, meu Deus, qualquer hora eu vou ter aquele alimento, mas será que isso de fato é saudável, né? Será que a gente não precisa ter uma alimentação mais criativa, né? Que a gente experimente mais sabores, que a gente quebre mais preconceitos, né? E a gente precisa pensar também no nosso meio ambiente, né? Que é como eu falei, a terra, né, gente, é a nossa morada, né? Então a gente precisa cuidar dela, porque é dela que a gente retira o alimento, é nela que a gente vive, sobrevive, é nela que a gente partilha os nossos momentos, né? E a gente também tem que respeitar os outros modos de vida, né? Às vezes, por exemplo, eu amo churrasco, eu amo carne, né? Eu gosto de festa, eu gosto de reunir gente, então tudo isso envolve comida, né? Mas será que a gente precisa consumir desse tanto que a gente consome, né? A gente precisa buscar um equilíbrio, porque será que a gente precisa desmatar tanto a floresta e aí destruir o ambiente de vida de tantos pássaros legais, né, de tantos seres microscópicos que às vezes a ciência nem conseguiu estudar ainda,
né, que fazem diferença para a nossa vida, que fazem diferença para o equilíbrio do planeta, né, e que a gente também precisa respeitá-los, né, como seres vivos e que dividem o mesmo espaço que a gente, né, então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Pode mudar, Rayan. Essa imagem, né, fala aí descasque mais, desembrulhe menos, também é um princípio que eu acho que a gente precisa pensar, né, traz muitos benefícios para a saúde, inclusive a saúde do planeta, né, o lixo orgânico se decompõe muito mais rápido, né, ele vira vitamina para o solo novamente, né, enquanto que um plástico fica aí mais de 300 anos, morre a gente, morre nossos filhos, nossos pais, nossas 3, 4 gerações da nossa linhagem passa e o plástico continua lá, por exemplo, né? Sim. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Quer falar, Jaque, alguma coisa? E assim, né, só como a Fernanda falou, é um grande desafio, né? Fazer mudanças e principalmente mudanças relacionadas ao paladar. E aí eu tenho uma notícia boa, né? Que nem é uma notícia minha, mas que agora eu já sei, então eu posso compartilhar, né? Mas aprendi com a equipe de nutrição da secretaria que eu trabalho que as nossas papilas gustativas, que são essas bolinhas, essas pequenas células que estão na nossa língua, que nos ajudam a identificar o sabor, elas se renovam a cada 15 dias, né? Então, qualquer que seja o sacrifício que a gente resolva fazer, né? Um café com menos açúcar, ou com... Ele vai... Daqui a 15 dias, nós não vamos mais estranhar. Então, no primeiro dia vai ser difícil, no segundo também, no terceiro mais ou menos, e no 16º dia não será mais. Então, nós já teremos papilas novas, né, completamente readequadas. Então, essa é uma informação também que a gente gosta de colocar, que é só uma questão de persistência, né, e aí nós vamos conseguir aí transformar um pouco, ter essa interferência nos nossos novos hábitos. Isso aí, gente. E já que a gente começou, né, com música, né, eu acho que essa mensagem a gente tem que pensar, é possível, né, como a Jaque falou, é possível a gente mudar os nossos hábitos, é possível a gente mudar o nosso paladar, é possível a gente ter uma vida mais saudável, né, eu acho que a gente tem que partir do seguinte princípio, gente, eu não sei vocês, mas eu gosto de viver, né, então quando a gente gosta de viver, a gente pensa, né, um pouco melhor, poxa, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter um ambiente melhor para eu viver, eu quero que as pessoas que eu amo vivam mais e vivam melhor, vivam com mais qualidade de vida, né? Então, a gente precisa começar a investir na nossa saúde. Lembrem-se daquele princípio que eu falei lá do treinador do Ayrton Senna, né? Se a gente, até o carro, a gente respeita e procura colocar um combustível de qualidade, procura parar o carro para abastecer, por que o nosso corpo, a gente vai ficar colocando qualquer coisa, às vezes comendo rápido e comendo bobagem e de qualquer jeito, o tempo todo, todos os dias, né? Então, é uma questão para a gente pensar. E aí, gente, no nosso último slide aí, no penúltimo, eu acho, né? Tá quase chegando no fim. Pode passar, Rayan, por favor. Já que a gente começou com a música Você Tem Fome de Quê? Do Titãs, né? Que é uma música super conhecida aqui no Brasil, para quem entrou depois, não ouviu, mas a música fala, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, então a gente quer uma comida para o corpo, a gente quer comida para a mente, a gente quer uma comida para a nossa alma, para o nosso espírito, né, a gente quer ser um ser inteiro, né, de verdade. E aí a gente... Oi, Jaque. Eu só penso que a gente poderia abrir, então, antes para as perguntas e depois o vídeo? Pode ser. Aí a gente vai deixar para vocês essa música Pé de Nabo, do Palavra Cantada, que é infantil, né, que fala um pouco a respeito do preconceito alimentar de uma criança de comer comidas saudáveis, né, mas a mensagem que ela passa, gente, é que o refrãozinho dela, só para vocês entenderem, ele fala assim, ó, brincadeira, choradeira para quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade para quem vive só pela metade. Então, o nosso desejo é que vocês vivam uma vida inteira, né? Como inteireza do ser, né? Por dentro e por fora. E que não vivam uma vida só pela metade. A gente aproveite cada sabor da vida, cada sabor do nosso planeta, através das alimentações, através das experiências com as pessoas e tudo mais, né? Então, vamos às dúvidas, perguntas, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Pergunta que a gente tem 5 minutos.
Deixa eu ver aqui no chat. O pessoal está colocando contato. A gente colocou o nosso também, eu coloquei, Jaque. Coloca teu telefone aí no chat, Jaque, por favor. Eu coloquei seu e-mail, o meu zap, que aí quem quiser pode entrar em contato com a gente. O Carlos Vasco levantou a mão. Pode falar, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Só agradecer pela apresentação, sendo o primeiro dia, foi produtivo e espero que até ao fim tenhamos alguma coisa para aplicarmos na nossa vida. A aula foi muito interessante. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, aí a participação. Sim. Mais alguém, gente? É um tema muito amplo, né? E aí é um mini curso, a gente teve que dar uma pincelada, né? Em todos os temas que a gente abordou, mas assim, com mais tempo, a gente consegue fazer um trabalho aprofundando mais as questões, né? Mas aqui eu acho que o objetivo maior era a gente mostrar para vocês quais foram os caminhos que a gente percorreu, né? E chamar vocês para virem conosco, né? E que mais pessoas também possam enriquecer essa proposta ou transformá-la, né? Atendendo aí as realidades de cada um. Legal. Mais alguém, gente? Não? Nós que agradecemos. Então, acho que a gente pode colocar a música, né? Para a gente refletir a respeito. Desse jeito como eu sou, de outro jeito da preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem e não regulo, mas tem sempre alguns legumes que não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Quando alguém me desaponta, paro tudo e dou um tempo. Olha pouco eu me dou conta que ninguém é sempre. Seja um príncipe ou um sapo, seja um bicho ou uma pessoa, até mesmo um pé de nabo, tem alguma coisa boa, tem alguma coisa boa. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Assim é uma delícia, desse jeito como eu sou, de outro jeito da preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume, como bem que não regulo, mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. É isso, gente. Isso. Obrigada a todos vocês.
Tá certo. Obrigada, gente. Feliz dia aí aos professores, né? E qualquer coisa podem nos procurar. Eu peguei o contato aqui que vocês deixaram no chat, tá certo? E nós vamos entrar em contato com vocês que deixaram o contato. E quem quiser falar com a gente também tem aí. Pode passar para o último, Rayan, por favor. Tem aí nosso e-mail, nosso telefone, tá certo? Tem uma Fernanda Gomes, minha xará aí. Tem uma. Né? Isso. Legal. Então, quem quiser aí tirar um print da tela agora dos nossos contatos, depois só mandar para a gente dúvidas, observações, ideias, né? Para a gente trabalhar também. E é isso. Tá bom? Então, muito obrigada, Carol. Obrigada por ter nos ajudado. Rayan, gente que está ajudando aí na projeção. Tem mais alguma coisa, Carol, para falar? Não, meninas, obrigada a vocês. Foi muito bom, muito positivo. Eu anotei várias coisas, né? Porque a professora Isa compartilhar informações. Então, anotei. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Legal. A Carol tem um curso amanhã também, gente, de robótica, né, Carol? Isso. Corram lá, façam inscrição, não sei se ainda tem vaga, porque a gente não tem acesso, né? O pessoal da organização que tem, mas é um recurso também super importante, super interessante, né? Para a gente usar. Então, obrigada, Rayan, obrigada, Jaque, obrigada, gente. Obrigada a todos vocês, especialmente o Rayan, a Caroline, por todo o apoio que nos deram nesses dias. E, enfim, nos encontraremos em outros momentos. É isso, gente, tá bom? Quer encerrar aí a gravação, Rayan, já? Vou encerrar aqui. Tá ótimo. Então, pronto. Obrigada, gente. O pessoal já está saindo, né?